Como eu fui capaz de fazer isso? Como eu não percebi? Como que eu me coloquei nessa situação? Você já olhou para uma situação do passado e pensou assim, né? Você já se criticou por uma decisão que você tomou? Mas tem uma hipótese muito importante na psicologia moderna que talvez aquela tenha sido realmente a melhor escolha possível que você podia fazer naquele momento. Por exemplo, uma mulher que permanece anos em um relacionamento disfuncional, traz sofrimento. De fora, pra gente que tá olhando, parece óbvio. Por que que ela não saiu dessa situação? Só ela não via? Mas pro organismo dela, o sistema nervoso dela naquele momento, permanecer na situação podia parecer ser a única forma de preservar segurança, vínculo, estabilidade naquele momento, principalmente dependendo da história de vida dela. Então, tem a decisão passada, e aí você faz um julgamento sobre essa decisão passada e não vê que o que você tinha era uma limitação de recursos para tomar uma decisão. O seu cérebro estava vivendo sob uma restrição de recursos, estava vivendo sob um contexto emocional determinado. E agora você tem uma nova compreensão disso. E durante muito tempo se acreditou que os seres humanos tomavam decisões de forma totalmente racional. E hoje a gente sabe que isso não é verdade, que isso não é possível, que o cérebro ele decide com recursos limitados. Então, um exemplo simples. Imagina que você precisa decidir algo importante. Mas ou você pode estar cansada, ou você pode estar ansiosa, ou você pode estar com medo por algum motivo, medo de errar. Vamos supor que você não dormiu direito aquela noite. Não sei, choveu demais, você acordou com barulho, enfim, acordou. Está numa idade ali depois dos 40, né, que começa a acordar de madrugada, não dorme direito, ou você está grávida, não dorme direito também, ou está com uma criança pequena. Então, só aí o cérebro já não está operando com todos os recursos disponíveis. E aí o cérebro ele busca a solução possível. E não é a ideal, até porque essa solução ideal, essa decisão ideal, com a solução ideal, com a consequência ideal, não existe. Inclusive, tem a teoria da racionalidade limitada, que o ser humano ele não toma a melhor decisão possível em termos absolutos. O que que é isso? Que a gente toma a melhor decisão possível dentro de alguns limites determinados, pela informação que você tem disponível naquele momento, pela capacidade cognitiva, a capacidade de raciocinar naquele momento, que sofre interferência de como que você se está, como que você se sente fisiologicamente, se você está cansada, com fome, com sono, irritada por algum motivo, só isso já interfere na sua decisão. O tempo que você tem para tomar essa decisão, se você precisa decidir rápido ou se você tem um tempo maior para decidir e às vezes até você procrastina, né? Tem muito tempo, tem aquelas pessoas que ficam procrastinando, empurrando com a barriga para tomar alguma decisão e deixa para tomar a decisão em cima da hora. E toma a decisão com pouco tempo porque ficou empurrando, enrolando. E também o seu contexto emocional. Como que tá a sua vida ali naquele momento? Será que está acontecendo algo grave na sua vida? Não sei, tá com alguém importante para você internado no hospital, alguém doente, alguém passando por alguma dificuldade que é importante para você, isso tá te afetando? Ou tá acontecendo alguma dificuldade na sua vida ali naquele momento que vai afetar a sua decisão? E, por exemplo, mesmo que você tiver com tudo lindo na sua vida, você não tem todas as informações disponíveis. Por exemplo, para quem passou pela pandemia, né, então aqui é algo recente, então todo mundo aqui passou, mas, por exemplo, uma pessoa que resolveu abrir uma empresa, tentar algo novo em fevereiro de 2020, em janeiro de 2020, final de 2019. Aí em março de 2020, pronto, pandemia, tudo fecha. A pessoa não tinha todas as informações. E além da preocupação da doença, a pessoa tem a preocupação agora do financeiro, ou da profissão, ou de alguma coisa. Tem um outro autor, da neurociência, o Antônio Damasio, que também fala: decisões não são apenas racionais. A gente acha que a gente está tomando decisão totalmente racional, mas não estamos. E isso faz parte, isso é o normal. As nossas decisões dependem de marcadores somáticos. O que que é isso? São sinais corporais que indicam
qual opção parece mais segura, mais viável, e que dependendo de como estão essas sensações, o cérebro ele é influenciado para tomar decisões. Então, se você está se sentindo desconfortável por algum motivo, isso vai influenciar a sua decisão. Então, a gente sofre influências para tomar decisões de vários fatores. E as escolhas disponíveis para você tomar decisão depende do estado corporal, como eu já falei, da sua história emocional, a sua história de vida, tudo que você viveu interfere, mesmo que seja você e sua irmã. Vocês viveram debaixo do mesmo teto, foram criadas quase na mesma época, vai ter diferença em como vocês podem tomar decisão. Parece que vocês tiveram a mesma história, mas vocês não tiveram. Porque tudo o que a gente vive passa por um filtro particular, que é único de cada pessoa. Tudo que está acontecendo, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente, está tudo passando por um filtro. Não chega a realidade como a realidade é crua, assim, dentro da gente, no nosso cérebro. E aquela interpretação vai ficando dentro da gente e vai influenciando nas nossas decisões. E a gente vai aprendendo, vai criando mais histórias e vai influenciando as outras decisões. E a capacidade de perceber esses sinais internos. Ainda mais hoje em dia, que a gente está tão desconectado, a gente está tão para fora, né? Tanta tela, o tempo todo na tela. E não é só o tempo todo na tela, é o que você está consumindo. Né? Será que isso que você está consumindo na tela te deixa desligada de você? Ou será que te ajuda a te levar para dentro de você e perceber como que você está? Porque tem alguns conteúdos que a gente consegue ter aí nas redes sociais, igual esse que eu tô fazendo aqui, que nos arremessa para dentro da gente. Traz como que eu tô me sentindo, como que eu tô sentindo isso, como que eu tô pensando. Tem outros conteúdos que nos arremessam para fora. E tem mais conteúdo que é o que faz sucesso, é o que faz mais sucesso, é o que viraliza mais, são os conteúdos que nos arremessam para fora e não os que nos arremessam para dentro. Até porque é desconfortável lidar com o que está dentro da gente. É mais gostosinho aquilo que está fora, o ideal que está sendo mostrado ali. Então, decisão depende do seu corpo, da sua fisiologia, do que você está sentindo, de como que você está, da sua emoção agora, da sua história emocional, da sua memória, se mistura ali com a sua história emocional, né? O contexto que você está vivendo, o contexto que você precisa decidir. E se você está gostando desse conteúdo, se inscreve aqui no canal para receber mais e curte esse vídeo para saber que você está gostando, tá? Então agora um ponto muito importante aqui. Você precisa evitar a seguinte leitura. Então não é culpa minha. Mas agora, o que você tem que trazer? Uma leitura de agora eu posso desenvolver novos recursos para tomar decisões melhores e para lidar com as consequências dessas decisões. E entender isso não é para justificar escolhas, é para perceber algo fundamental, que quando os recursos internos mudam, as escolhas aqui fora mudam também. E se a solução, se a consequência dessa escolha não está de acordo com a sua expectativa, algo aconteceu, às vezes algo alheio a você, como uma pandemia, ou sei lá, aconteceu algo na escola dos filhos, ou no trabalho do marido, ou com a sua mãe, na sua rua, quando você tem que lidar com uma consequência, muda também quando você tem esses recursos internos. Então, estado emocional muda a escolha, a decisão e muda como você lida com a consequência. E nem sempre, por melhor que você tenha decidido, às vezes a consequência ela foge da nossa alçada do que a gente pode decidir, porque o natural da vida é a imprevisibilidade. A vida vai acontecendo, a vida é imprevisível. E às vezes a consequência não está de acordo, você fala, nossa, não era o que eu estava buscando. E aí tem que lidar com aquilo. E aí você pensa que para o seu cérebro, não importa se você está só cansada da noite, ou se você discutiu ali com alguém, ou se tem um leão na sua frente. Seu cérebro vai entender que você está sob ameaça. É isso que vai estar influenciando a sua decisão. E é o que acontece. O seu foco estreita, você não consegue ampliar o seu raciocínio, fica mais difícil. Só que esse sob ameaça, ele tem um leque bem grande, assim, diverso. Entre, só um pouquinho ruim ou muito ruim, né? Então, é gradual, assim, o quanto o seu foco estreita, o seu pensamento pode ficar mais rígido, você não tem tanta flexibilidade.
para tomar decisão, você acaba decidindo mais com base no seu passado do que nas possibilidades futuras. Você toma mais decisões na defensiva para se proteger e às vezes você se mantém numa situação que não tá legal. Lembra como a gente começou esse vídeo o exemplo que a gente deu? De estar numa situação que não tá boa e se manter naquela situação. Por quê? Porque o novo, ele assusta às vezes mais do que a situação ruim que você já está, só pelo fato de ser novo, de ser desconhecido. E aí, às vezes, você se mantém numa situação ruim só por ela ser mais conhecida, né? Aí fala: "Ah, você tá ali na sua zona de conforto", e não é nem sempre porque tá bom, é porque já é conhecido. E aí você toma mais decisão com base no seu passado, sendo que tem algumas coisas que acontecem na vida que a gente precisa estar bem, estar mais aberto, bem que eu digo, às vezes não é nem que a gente está totalmente bem, não é isso. Mas a gente ter recursos para conseguir tomar decisões com base no futuro. Algumas situações, elas só vão conseguir ser melhor resolvidas, e esse melhor resolvidas, não estou nem falando de situação ideal aqui, tá? Não trabalhamos com situações ideais. Escreve aí, anota aí, situação ideal não existe. Solução ideal não existe. Tira aí da expectativa. Mas tem situações que, se a gente continua decidindo conforme só as experiências passadas, as situações elas não mudam muito. Aí cai num ciclo repetitivo ali de problema, de conflito, de situação disfuncional. E aí você só consegue mudar aquilo quando você toma uma decisão, ela vem de um lugar novo. Esse lugar é o quê? É um futuro. E aí também é aquilo que eu já falei aqui, que vai depender de como que você tá se sentindo emocionalmente, a sua regulação emocional. E quando a gente fala de regulação emocional, você fala de sistema nervoso. E quando você fala de sistema nervoso, você fala de história de vida. A sua história de vida influencia bastante. Por isso que, antes de tentar mudar um comportamento, quando as coisas não estão funcionando, o trabalho precisa começar em outro lugar, nos recursos internos, que organizam as suas decisões, que trazem melhores soluções, não ideais, mas para você lidar também com essas consequências, essas soluções que às vezes até poderia ser boa na teoria, mas que na prática ou se mostrou que não era muito bem aquilo, não atendeu a sua expectativa, ou aconteceu alguma coisa alheia à sua vontade, alheia à sua decisão, que não depende de você e ali aconteceu e você precisa lidar com aquela consequência. Por isso que nos atendimentos que eu faço, eu mapeio personalidade, história de vida, valores, para entender o que que a pessoa já tem e o que que é preciso para alcançar o que essa mulher busca na vida. Então, julgar as decisões passadas com o recurso que a gente tem hoje só serve para a gente não acreditar na gente mesmo, só serve para você não se acreditar na sua capacidade, em você ficar se criticando. E ficar se criticando vai reduzir cada vez mais a sua capacidade de lidar com as situações, de tomar melhores decisões, de tomar decisão com medo, na defensiva. Você tem que pensar que naquela época você não tinha o mesmo conhecimento que tem hoje, nem a mesma maturidade emocional, nem a mesma percepção. Inclusive, tudo isso, conhecimento, maturidade, percepção, pode estar melhor justamente por causa daquela decisão que você tomou, mesmo que tenha trazido uma consequência ruim. Isso não é romantizar as coisas, é um fato. Então, da próxima vez que você olhar para uma decisão passada, tenta fazer uma pergunta diferente. Quais recursos eu não tinha naquele momento? Porque o que realmente muda as escolhas, além de força de vontade, são os recursos internos que você tem. Consciência emocional, regulação corporal, novos modelos mentais, você conseguir ampliar o seu pensamento, uma linguagem interna mais clara, você conseguir nomear o que você está sentindo, conseguir nomear o que está acontecendo, isso te possibilita novos repertórios de ação. Quando esses recursos mudam, as escolhas mudam, as soluções mudam e essas soluções, essas consequências, que podem estar ou não de acordo com as suas expectativas, a maneira como você lida com essas consequências muda também. E agora você consegue perceber a possibilidade que antes simplesmente não estava disponível, parecia que não existia. E se você se interessou, quer ter um mapeamento completo comigo, um plano para conseguir implementar o que você deseja com acompanhamento, com o meu acompanhamento, aqui na descrição do vídeo eu deixo o meu contato. Até mais.